Olá, é um prazer estar novamente com você através do programa Homem de Verdade. Quero chegar até o teu lar, até a tua vida. Fica aí um instante conosco, nós temos algo importante para falar com você. Cada programa pode se tornar uma bênção para a tua vida. E hoje queremos falar realmente da formação espiritual sua, formação espiritual do homem. Como é que funciona isso? Como é que é isso? Então, o caminho que devo seguir? Está aqui para falar sobre esse assunto, pastor Josimar, pastor de uma igreja em São Paulo, Campinas, São Paulo. Família da Fé, Church. Família da Fé, Church, Família da Fé. Homem abençoado, está aqui ministrando a nossa igreja. Ao meu lado também está aqui o nosso querido pastor Roberto Nelly, um dos pastores aqui também do Ministério Catedral da Família. E ao seu lado, doutor, pastor Flávio Varela, um dos pastores também aqui do Ministério, trabalha na área com os homens. Estamos aqui realmente preocupados em trazer uma mensagem abençoada para a tua vida. E hoje queremos falar de formação espiritual do homem. Como é que funciona isso? Em que conexão nós temos que trabalhar para trazer essa formação, o ponto-chave que precisamos trabalhar para que realmente essa conexão, esse relacionamento produza efeito. Porque tem muita gente que torna-se um monólogo, só ele pede, só ele pede, só ele pede. Ele nunca ouviu Deus falar com ele. Então ele só fala aquele monólogo, chora, ele não para adorar, ele não para sentir a unção de Deus sobre a sua vida. O desespero é tanto que ele, sabe, como é que é isso, pastor? Primeiro, o privilégio de estar com o senhor, né? O prazer é nosso. Eu já estive nas reuniões dos homens de verdade aqui, né? O cabra macho, coisa boa, para esperar aquela costela gloriosa, rapaz. Deu fome aqui no processo. E é sempre bom quando a gente tem a oportunidade de debater assuntos que vão posicionar as pessoas, né? A informação liberta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vai tirar você da ignorância, da obscuridade, da escuridão. E quando a pessoa ela é esclarecida, ela passa a ter vida e se manifestar em vida. E se a gente partir da premissa que a coisa mais importante na vida de uma pessoa não é a formação acadêmica que ela tem, porque isso é importante. Não é a experiência de vida que ela tem, e isso é importante. Mas se ela compreender quem ela é em Deus, todo outro cenário ele é estabelecido de uma forma que as outras vertentes da vida, que é casamento, relacionamento com o filho, trabalho, projeto de vida, saúde, vai ter todo o seu lugar, vai ter toda a sua ótica, né? E eu gosto de pensar nessa ideia de se um homem é um sacerdote, como é que ele opera nessa situação? Como é que ele se manifesta? Então não tem nada a ver com religião, ou vir na igreja, ou ter sido criado num lar evangélico ou católico, né? O homem, na sua essência, ele foi criado para ter um relacionamento profundo com Deus. E desse relacionamento, se relacionar com a esposa, se relacionar com os filhos, se relacionar com os outros seres e se manifestar de uma forma plena. Mas na queda do homem, ele perde essa intimidade com Deus, essa relação, ela é a primeira coisa que é quebrada. Então, quando o senhor está falando da gente ter uma vida e a formação espiritual do homem, é devolver o homem à sua realidade e ao seu habitat natural, que é andar com Deus, entender os processos de Deus, se manifestar em Deus e viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida. Mas muitas vezes, pastor, as pessoas hoje, elas vivem em uma sociedade onde que a mídia, vamos dizer, o celular, aquilo que ele tem como prática de vida, tira o tempo de espiritualidade dele. Porque espiritualidade nós temos que ter um tempo com Deus. Ela não chega nas nossas vidas se nós não pagarmos um preço, se não buscarmos uma comunhão, um relacionamento. Como é que você cria um relacionamento com a sua esposa? É convivendo, é conversando, é aprendendo a gostar, é aprendendo a ver o que as pessoas gostam. Com Deus não é diferente. A Bíblia fala que todos os dias o Senhor descia e vinha falar com Adão. Todos os dias. Ele tinha um relacionamento. A Bíblia fala que o Senhor andou com Enoque. Então ele era um companheiro do lado ali, era um amigo. Aí como que você quer ter uma vida de espiritualidade se você não busca Deus? Se você não se propõe a ter mudanças? Se você não busca uma intimidade com Ele? Não vai ter uma espiritualidade. Né? Eu penso dessa forma. O que eu acho mais interessante é o seguinte. Se o próprio Jesus, que era Deus, que veio à Terra, ele tirava tempo e tempo de excelência, poder falar com o Pai, né? Quanto mais nós ainda não desfrutamos do céu, ele veio do céu à Terra
e sabia da necessidade de poder estar sempre em contato com o Pai. Quanto mais nós em relação a esse relacionamento, né? Porque às vezes a gente mistura as coisas, é que a Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia é um livro de ensino. Ele deixa para a gente ali verdadeiras mentorias. A palavra do momento é essa, para que a gente possa ter uma vida de excelência. Deus nos colocou num paraíso, ou seja, o melhor. A gente comia do melhor, a gente vivia do melhor espaço. Nossos olhos foram feitos para poder contemplar o que há de mais belo na face da terra. Agora, o pecado nos tirou disso, mas a essência continua. É por isso que ninguém gosta de estar num lugar feio, todo mundo gosta de comida boa. E o relacionamento com Deus é que nos traz a resposta para que a gente possa viver o melhor dessa terra. Interessante, tem um texto que eu lembrei aqui de Josué 1:8 que diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite. Meditar é você parar ali e conversar com o Espírito Santo. O que tu queres me revelar disso? Me revela. Deixa eu ouvir agora a tua voz. É assim que as coisas são conversadas, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo, ou seja, a voz de Deus falando com você, a Bíblia, quanto nele está escrito. E olha o final. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. O que é isso? Intimidade com Deus, conhecimento daquilo que Deus fala, me gera o quê? Prosperidade, ser bem-sucedido. Então vale a pena termos relacionamento com esse Deus. Então nós estamos entendendo aqui que o elo de ligação é através do conhecimento bíblico, da palavra. Essa palavra que cura, que renova, que abençoa, que transforma e que dá em nós o que? A certeza de recebermos as promessas e que dá a nós a verdadeira paternidade, que nós temos um Pai maravilhoso para nos abençoar. Na realidade, pastor, é assim, a queda não tira só o homem do centro do processo. A queda, ela desconfigura toda... Veja, quando o senhor compra um carro recebe... o carro opera muitas coisas, mas... Para você entender o que o carro pode te proporcionar, não é você sentar e ligar. Ele tem um manual. O manual diz tudo que aquele produto ele pode processar. Tem muitas funções, não só no carro, mas no celular, num computador, que elas têm funções tremendas, mas a gente não acessa. Por que a gente não acessa? Porque não conhece. Então, a queda nos tira o poder do conhecimento. Você deu um exemplo muito bom hoje. Hoje os carros estão chegando muito modernos. Então, o sujeito compra um carro, ele sabe de uma coisa. Da partida tem andar. Pessoas agora que não sabem. Tem que apertar o botão. Como é que é isso? Como é que é esse negócio? E o pior, tem pessoas que chegam num posto de gasolina, onde é que eu abasteço esse carro? Nem sabe. Nem sabe como é que abre. Então é o seguinte, esse o segredo. A Bíblia, em Mateus 6,33, tem um versículo aí que eu tenho como base na minha vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que Deus quer? Se credenciar, se habilitar, se tornar um herdeiro. Quando você se faz isso, você está habilitado, preparado para quê? Se tornar filho e ser possuidor da herança. Você é trazido de volta ao plano original. Quando um computador ele adquire um vírus, você precisa fazer um download. Então, a queda humana tirou a gente do centro. A palavra de Deus vai fazer um download em nós para restaurar em nós o plano original. Aí, nesse processo, você vai entender isso que o senhor citou, esse primeiro lugar de Deus. Quando Deus está onde Ele quer estar na nossa vida, Ele, por si só, põe todas as outras coisas no lugar que todas as coisas devem estar. Pastor, é interessante, pegando um gancho daquilo que você ministrou ontem para nós na mentoria, você contou 2 testemunhos. Testemunhos de uma irmã que nunca subiu no púlpito, nunca pregou, mas a intimidade que ela tinha com Deus era maior do que muitos pastores que nós conhecemos aí. Por quê? Ela todos os dias, toda semana, ela orava, tinha uma reunião de oração. Quer dizer, a intimidade dela era talvez muito maior do que muitos líderes que hoje nós temos aí. Então, aí que está a essência. Né? Uma coisa é você falar que você anda com Deus. Outra coisa é Deus andar com você. Você falou do... Aí entra aí a questão da vida de santidade, né? Hoje a gente tem vivido uma geração que busca, eu falo que é a grande graça. Eles falseiam a graça como se fossem sofistas e você pode chegar a Cristo de todo jeito. E essa transformação não gera em você arrependimento e eu continuo do mesmo jeito. E a gente não tem essa vida
de santidade. E Deus chama o seu povo para a santidade. Eu gostaria de entrar aí para não perturbar, mas complicar. Mas aqui é a interação mesmo, pastor, fica à vontade. As pessoas entendem santidade a partir daquilo como eu me comporto. E santidade não é isso. Santidade não é o que eu faço para Deus. Santidade para mim é quanto Deus tem de mim. E o que você está colocando é tão interessante, porque na verdade, até no relacionamento conjugal, você não demonstra que ama a pessoa ao falar, mas nas atitudes, é no comportamento, é no dia a dia. Com Deus não é diferente. É na atitude, é na hora do problema que a pessoa vai identificar se realmente o Senhor anda com você ou não. É a maneira que você é tratado, é a maneira que você é perseguido, é a maneira que você é traído, é roubado. É naquela hora que você vai manifestar se a presença de Deus está na sua vida ou não. Você foi transformado. É só isso. O programa é isso aí, querido. Nós estamos falando aqui de formação espiritual sua, certo? Nós vamos para um breve intervalo comercial. Nós vamos falar aqui dos nossos colaboradores. Mas um minutinho só, nós estamos voltando aqui e queremos falar dos caminhos que te levam a Deus. Dos caminhos que te capacitará a se formar realmente um homem verdadeiramente segundo o coração de Deus. Um minuto só, nós estamos voltando. Aguarde aí. Participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Venha orar conosco e tenha um dia mais que abençoado na presença do Senhor. Segunda-feira, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Eu tenho sido muito abençoada, Deus tem feito coisas grandiosas na minha vida, no meu ministério, né? Em tudo, enfim. Eu amo o Manancial Feminino. Esse evento tem a presença do Espírito Santo e eu te convido aí, você que nunca veio, vem sentir a presença do Senhor aqui conosco, porque é muito importante. Tem momentos da nossa vida que nós nos sentimos sozinhas e aqui você vai se sentir amada. Seja esta mulher empoderada e maravilhosa. Quarta-feira, o culto da família. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. Nós, do Grupo Familiar, temos um convite especial para você. Um local de comunhão, de alegria, de festa, dentro do seu lar. Venha, participe conosco. Nos procure, com certeza nós temos um grupo familiar próximo de sua casa. Sou Jordana, responsável pelo Catedral Kids. E quero convidar você, criança, para fazer parte do nosso ministério. Você já conhece a nossa turminha Catedral Kids? Venha nos conhecer. Olá, adolescentes, tudo bem? E nós queremos fazer um convite muito especial para vocês. Toda quarta-feira temos o Catedral Teens, às 20 horas, no anexo da igreja. Vem participar com a gente. Vem! Fala, galera, nós somos do Catedral Jovem e nós temos um convite muito especial para vocês. Todos os sábados, às 8 horas, nós temos um culto aqui na Catedral. Esperamos por vocês. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado. Somos líderes do Ministério de Jovens Casais, queremos fazer um grande convite para você. Todas as quintas-feiras, nós temos uma reunião para os jovens casais, às 20 horas, aqui na Catedral da Família. A gente quer convidar você para estar conosco. Esperamos vocês. Vem estar conosco. Olá, eu sou o Jor, líder de louvor da Catedral da Família. E você que toca, você que canta, você que ministra e quer fazer parte desse ministério, vem estar conosco. Olá, eu sou o Flávio Varela Torres, líder da Ação Empresarial, Catedral Business. Eu quero convidar você, empresário, profissional liberal, homem e mulher que quer ser uma pessoa de sucesso. Venha conhecer esse trabalho. Oi, eu sou a Amanda Vilela, líder do Ministério de Dança da Igreja Catedral da Família. Você é muito bem-vindo, crianças, jovens, adultos. Nós temos turmas desde baby class a adultos. Você é muito bem-vindo. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 18 horas, culto da família. Nós, Catedral da Família, temos um convite muito especial para você. Essa igreja ama você!
Bem-vindos à fantástica fábrica de massas da Cristal Alimentos. As máquinas são lindas. É muito bom. Eu nunca vi uma coisa dessa vida. Uau, que isso? Agora vocês querem ver o resultado de tudo isso? Sim! Venham comigo! Nós acreditamos na magia da transformação. Massas Cristal Alimentos. Pureza alimentando a vida. Muito bem, estamos voltando com o programa Homem de Verdade. Aqui nós queremos dar rumo, direção e bênção de Deus para a sua vida. E hoje nós queremos trazer algo que poderá fazer uma formação espiritual na sua vida. Escute só, tem caminhos, tem direcionamentos. E nós queremos falar hoje da formação. Uma das formações importantes, o que é? Oração. A oração e comunhão, koinonia, é você viver uma vida com Deus. E aí, pastor? Meu Deus, forte isso aí. Para mim, eu acho que assim, não pensando pelo lado cristão religioso, pensando pela dinâmica da vida. O mundo ficou melhor. Para mim, a evolução do processo tornou o mundo melhor. Eu lembro que eu era pequeno, a gente só tomava Coca-Cola de domingo em casa. Hoje você compra em qualquer lugar. Você usava um tênis ou usava uma roupa, seus irmãos tinham que usar. Então, o mundo evoluiu, mas ao mesmo tempo ele está se implodindo por causa da gente não saber lidar com essa evolução dos processos. Então, você pode assistir um culto online hoje, por exemplo. Isso aqui está sendo transmitido, vai ficar gravado, e eu aconselho você depois pegar isso e multiplicar para os outros, porque se vai te abençoar, vai abençoar alguém. Então nós temos essas dinâmicas disponíveis. Essa evolução, esse aceleramento, esse processo, você não paga mais conta indo em banco, você não faz faculdade hoje presencial, você pode fazer online. Tanta coisa melhorou, mas assim, ao mesmo tempo que tanta coisa melhorou, piorou. Com todo respeito, assim, a maior experiência da minha fé não foi na igreja, foi em casa. Eu vi meu pai orar. Eu vi minha mãe orar. Eu vi meu pai e minha mãe evangelizar. Eu vi meu pai e minha mãe construir pontes relacionais em ambientes de grande dificuldade. Quando um tio traiu, quando uma tia foi embora, quando uma doença se abateu. Então, esses processos traspassaram, porque eles eram da fé, eram pastores, eram do ministério, traspassou a realidade do templo e tornou-se a vivência de casa. Então, eu não precisava chegar no culto para entender Deus, ele estava lá em casa. Isso é muito importante, o senhor falou. Muita gente às vezes pergunta assim, pastor, como é que eu faço para poder alimentar o meu espírito, né? Aí eu falo, olha só, o que você faz para você alimentar o seu corpo? Você come comida que tem os nutrientes suficientes para poder te dar força, para poder abrir tua mente, porque o cérebro precisa de certas vitaminas para poder desenvolver e etc. Já o seu espiritual é alimentado com a palavra de Deus. Então, quando a gente vê esses exemplos, né, porque os exemplos arrastam, que é fruto do conhecimento prévio da palavra de Deus, de que alguém coloca em prática, não tem como alguém esquecer. É por isso que nós temos uma responsabilidade muito grande no mundo, como homem, né, cabeça, liderança, né? Nós somos pastores, sacerdotes, em relação ao exemplo de fazer as pessoas entenderem a importância. Citado aqui já, vida de santidade, citado aqui, oração, né, comunhão com Deus, citar aqui de que eu não posso achar de que vida de santidade é ter uma vida de libertinagem com Deus, mas sim seguir os princípios da Bíblia, do que gera essa santidade para a minha vida e por aí vai. Ou seja, o mundo ele precisa cada vez mais de Deus, porque as pessoas quanto mais tiram Deus, né, das pessoas, mais o mundo ele se torna perverso, maléfico, problemático, as pessoas não querem mais conversar com ninguém, ter relacionamento, e aí é onde entra o quê? Função da igreja em relação aos discipulados, mentorias, seja para família, casais, jovens, adolescentes, crianças e por aí vai. Pastor, você poderia nos falar também, aproveitando, né, como disse alguém aqui, aproveitando você também, nessa formação espiritual do homem. Poderíamos também agregar uma vida de santidade, poderíamos agregar uma comunidade, viver em comunidade. Como é que você vê isso? E também um discipulado, através de uma mentoria, eu trazer uma palavra que vem realmente não só de interesse daquela pessoa, mas vem como um remédio para curar o coração daquela pessoa. Eu analisando as Escrituras e vendo o processo
todo, por toda a Bíblia você vai ver alguém, por exemplo, fala Abraão. Abraão sempre levantou uma tenda, edificou um altar. Onde ele chegou, pôs a tenda dele, lugar de morada, lugar de estada. Mas ele não só estabeleceu a casa dele, ele também estabeleceu a relação com Deus, altar. Então, eu creio que Deus está nos dando a oportunidade nessa geração de estabelecer a glória da segunda casa. Levar as pessoas a fortalecer a família. E se eu tenho famílias fortes, tem igreja forte. Se eu tenho famílias fortes, tem uma sociedade forte. Então, o grande ataque das trevas hoje é um ataque organizado, muito bem estabelecido para o desmoronamento da família. A desconstrução. Ele desconstrói a figura do papel homem. Por exemplo, você pega o filme da Barbie. O que é terrível lá? A desconstrução da imagem do homem. Um palhaço, um bobão, um Zé Ruela. Desculpa a palavra chula, mas um nada, né? Então, quando você vai desconstruindo essas realidades, você vai tendo uma família que ela é desconstruída. Você tem uma casa que é toda inassertiva, toda quebrada. Você vai ter uma produção futura de pessoas assim indecisas, frustradas, doentes. Então, Deus tem nos dado a oportunidade da gente não só reconectar o papel do homem na sua casa, na sociedade, mas entender o papel da mulher, depois entender o papel dos filhos. E esse processo, falou-se aqui de mentoria, Deus nunca chamou a gente para estabelecer a igreja, ele falou assim, estabeleça o discipulado. Forme discípulos. O processo de formar discípulo gera a igreja. Então, a gente fica preocupado com a multidão. Jesus sempre... As maiores mensagens dele foram com pessoas. Então, se a gente gastar tempo com as pessoas vão se reconectar, elas serão alinhadas e elas vão achar seu caminho em Deus, que parte de uma devoção na palavra, uma intimidade na oração, uma vida de adoração que não é cantar música, é o estilo de vida que você tem, que reflete a glória de Deus. Essa é a verdadeira adoração. E aí a vida de santidade, que é isso. Quanto Deus tem de mim. Porque se Deus tem parte em mim, as minhas reações não serão minhas. As minhas reações serão reações pautadas pelos princípios da palavra. E aí tem um livro que diz assim, em seus passos que faria Jesus, a gente começa a se mover como ele se moveria, não para o nosso deleite, nem para o nosso prazer, para a manifestação da glória dele naquilo que ele inseriu a gente, ou seja, na vida secular, como professor de universidade, como jogador de futebol, como dona de casa, boleira, como uma doméstica ou empresário, gestor ou pastor. Ok? Isso deságua em algum lugar. Então, essa vida devotiva que envolve oração, palavra, ela é fruto de uma manifestação da graça de Deus que nos atinge, e ela é um trabalho de cada um de nós em fazer discípulos. Pastor, eu quero que a mesa também vai concordar comigo. Nós estamos falando sobre formação espiritual do homem. Então, a gente queria aproveitar você aqui, e nós temos ainda alguns minutos, você poder falar aqui algo que possa agregar, ajudar. Talvez alguém pode dizer assim, eu estou aqui em casa, eu tenho dificuldade de servir a Deus, eu tenho dificuldade de orar, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Então, ele não está com Deus, ele não está sendo formado. Então, o que você poderia ter uma palavra para ajudar um homem como esse? Porque nós homens somos exemplo dentro de casa. E se o exemplo nosso for negativo, o que será o futuro? A primeira premissa que queria deixar há uma pesquisa que diz assim, quando uma mulher encontra essa repaginação em Deus, encontra Jesus, não é a igreja, é Jesus, e ela convida Jesus para fazer parte da vida dela, e ela começa a operar debaixo dos princípios do reino, 45% da família dela pode se converter. Mas se um homem se manifestar da mesma forma, e Deus... se ele permitir que o Senhor tenha acesso à vida dele e ele vier a se converter ao Evangelho, não a uma religião, não a uma denominação, não a uma igreja, mas ao senhorio do Senhor Jesus, até 90% da família dele é reorganizada. Você vê o papel do homem e a importância do homem no processo. A mensagem para hoje, para as pessoas, é que elas estão tão atoladas nos seus maus hábitos, nos seus caminhos tortuosos, que elas não conseguem enxergar
a Deus a partir de uma realidade religiosa. Então, a igreja precisa voltar a ser a casa do Pai, a casa de oração, o lugar onde a gente tem a possibilidade de ser ajudado para poder chegar mais perto do Senhor. Então, eu parto do princípio assim, eu nunca precisei dizer para o João que ele precisava ser crente, meu filho. Ele viu em mim. E ele teve a possibilidade de ver em mim as manifestações de Deus. Mas eu orei a vida toda para que ele tivesse uma experiência com Jesus. Então ele viu em mim, mas teve a experiência dele. Então a minha oração hoje por você que está assistindo, conectado, não é que você simplesmente venha para a igreja, que a igreja tem o poder de te ajudar a melhorar de vida. Nenhuma igreja salva, nenhum pastor salva. Mas Paulo diz assim, olha para mim. Eu sou imitador dele. E se você me imitar, vai também imitar ele. E a glória dele que está na minha vida também vai estar na tua vida. Então, se a gente parte desse princípio da gente viver essa graça do reino, pessoas vão ser restauradas. Pessoas vão ser agregadas à graça. Que haja menos em nós da religião e mais em nós de Cristo. Que ele cresça, que eu diminua. Que ele apareça e eu desapareça. Porque se as pessoas verem Jesus na minha vida, elas vão ver que há alguma coisa na minha vida diferente. E o que é diferente na minha vida? Não é o que eu estudei na faculdade, não é o seminário que eu fiz, não é a experiência de vida que eu tive, não é a minha família, que foi uma família saudável. Não é isso. Eu podia ter tudo isso, e a Bíblia fala de várias famílias. Por exemplo, o menino filho de José, um é Manassés, o outro é Efraim. Efraim nasceu num lar coerente, abençoado, que a casa de José foi uma casa postada, casou com uma esposa só, mas se você olhar a história da família dele, mesmo tendo prosperado, a família dele se estragou todinha. Só que o evangelho é o evangelho da segunda oportunidade, e vocês estão assistindo a gente, vão ter a grande oportunidade de um reencontro com Jesus, de ter uma experiência poderosa com ele, transformadora. E se ele entrar na tua vida, mano, não há nada que ele não possa pôr no lugar. Amém. Pastor Josimar, muito obrigado. Eu que agradeço. E você, querido, fique com essa palavra. O alimento está aí. O pão foi lançado sobre as águas. Agora é você pegar, se alimentar, ser uma criatura em Deus, de sucesso e abençoado pelo Senhor. Olha, até o próximo programa. Fique ligado, porque o homem de verdade quer chegar até a tua vida, para somente te abençoar. Deus te abençoe.